Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura bíblica. O livro que estamos lendo é o livro de Juízes e o capítulo hoje é o capítulo de número 18. Mas antes de começar essa leitura, eu te peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Então vamos lá, o título aqui é: Os Danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhes não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz dos jovens do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é o que tens aqui? E ele disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levade está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinha o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol. Os seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando já chegardes, vereis um povo confiado e a terra é larga de extensão, porque Deus vos lá entregou na mão. Lugar em que há falta de coisa alguma, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Manredã, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa dos jovens, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta, porém subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai sacerdotes
É-te melhor que ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou a éfode e os serafins, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, e os homens que estavam nas casas dos juntos, a casa de Mica, se reuniu e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seu rosto e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote e os foste. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homem de ânimo amargoso não se lance sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, e vendo que eram mais fortes do que eles, tornou-se a sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porque estava longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonas, filho de Gerson, e o filho de Manassés, eles e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima.